Aí, Olá, amigos aprendizes do Evangelho. Esperamos que olá. vocês estejam muito bem. Pode cumprimentar aí que eu entrei na sua frente. Olá, amigos aprendizes do Evangelho. Esperamos que vocês estejam bem, apesar da pandemia. Estamos aqui com mais um capítulo, capítulo 7, do Capítulo qual a Lívia... 7. Explorar Vamos lá. aqui. Bem-aventurados os pobres de espírito. É um capítulo cujo título pode dar uma interpretação equivocada, né? E a gente vai tentar desmistificar isso aqui. Porque pobre não está nada associado ao tanto de dinheiro que você tem na sua conta bancária, onde você mora, onde nós moramos, né? Não. Pobre aqui se refere à humildade. Então, tudo que a gente tratar, tudo que o capítulo traz, ofertando, usando a palavra pobre ou rico, a gente tem que entender como humildade e orgulho dos nossos corações. Toda a trajetória do capítulo, né, vai dando informações para a gente nesse sentido. A Polônia depois vai trazer algumas outras informações também para enriquecer esse nosso conceito, esse nosso conteúdo. Mas o importante é que Jesus está exaltando o comportamento daqueles que têm humildade de coração. Porque todos nós, e isso, claro, independentemente de posição social e de riqueza, porque todos nós sabemos que existem pessoas que têm uma condição financeira muito grande, muito alta, e tem uma humildade enorme. Isso não quer dizer, não tem a ver com a roupa que a pessoa usa, com o tipo de conforto que ela tem na sua casa. Tem a ver com a postura, com como ela trata o semelhante, ao mesmo tempo que nós conhecemos também, eu conheço várias pessoas pobres materialmente e que têm internamente, que trazem um orgulho do tamanho do mundo. Minha mãe chama de nariz empinado, né? Inclusive ela já me chamou muito disso. São pessoas que não aceitam serem posicionadas em um lugar de menor destaque, são pessoas que não aceitam a vida que têm muitas vezes, que não aceitam, por exemplo, a característica de submissão ao Pai. Porque nós precisamos aceitar que as leis de Deus estão acima de nós, que a nossa vontade não pode sobrepujar as leis divinas. E aí, se a gente não concorda com isso, e se a gente mantém o nosso orgulho alto, a gente vai, além de encontrar pedras no caminho, a gente vai plantar sofrimento para que, ou seja, depois a gente vai ter que de alguma forma receber esse sofrimento de novo, receber essa dor. O sofrimento vai ser uma opção e aquele que opta pelo orgulho está optando, por exemplo, pelo jugo do mundo, né? Referido ao capítulo anterior, não está optando pelo jugo de Jesus e por isso vai sofrer muito. Então, aquele que é humilde, que já é humilde, ele já é bem-aventurado, porque ele já está trilhando um caminho que vai conduzi-lo a esferas maiores, a situações melhores. É verdade. Só para a gente deixar registrado, né, que no Antigo Testamento, em Isaías, capítulo 66, versículo 2 e 57, eles também tratavam dessa questão dos pobres, né, de espíritos. Eles falavam aqueles espíritos abatidos, né? Então, Jesus não trouxe nada de novo, porque lá atrás já se falava nisso, ok? O que é importante a gente relatar aqui é que, na época de Jesus, a língua falada, ela era o aramaico, né? Então, as pessoas tinham uma linguagem falada e uma outra linguagem escrita. Por que o aramaico? Porque o pessoal foi escravos, né, na época lá do Egito, então eles aprenderam esse aramaico. Então, era uma língua muito comum entre eles. Porém, os textos, eles eram... o texto literário, ele era em hebraico. Então, quando as pessoas liam o texto em hebraico, eles faziam uma tradução e uma interpretação em aramaico. Então, isto traz aí para a gente uma certa confusão, né, nessas questões de tradução.
Eu acho que isso é importante a gente colocar isso para que a gente entenda como era lá naquele período. Né? É a mesma coisa que a gente hoje lê um texto em inglês e fala português. Ó, eu li o texto aqui em inglês, eu traduzi na minha cabeça, eu compreendi, eu vou falar o que eu compreendi. E ainda tem um peso maior, né? Imagina isso de você interpretar o inglês, traduzir para o português e alguém ler daqui 2000 anos. Exato. O contexto, a vida, tudo muda, né? Por isso a Tudo importância muda. dessas informações, desse estudo. Exato. Então, quando ele diz aqui, olhai para o pobre, para o contrido, né, de espírito, ele está falando aqui sobre aquela pessoa que é humilde, que é o resignado. E ao contrário do rico, quando ele fala do rico, né, ele vem falar do rico que ele é aquele que se acha potente, que tem um ego acima do nível, ou que se acha um ser tão perfeito, né? E que ele não precisa de nenhuma informação, que ele não precisa de nenhuma orientação, porque ele por si só basta. Ainda tem outra coisa, Então, não precisa de ninguém. Ainda tem isso. Não precisa de exato. ninguém, muito menos de Deus. Então, quando Jesus vai lá, aquele rapaz que vai perguntar para Jesus e fala assim: meu bom Deus, meu bom mestre. E aí Jesus pergunta para ele: por que me chamas de bom? Porque, na verdade, ele era uma pessoa cheio de ego, né? Cheio de bons. Ele, por si só, ele já se bastava. Por isso que Jesus, então, contradiz ele. Por que me chama de bom? Né? Então, são pequenos detalhes que, se a gente não entender, então, quando a gente diz assim, ai de vós ricos, a gente entende essa riqueza como riqueza material. E Jesus não se referia à riqueza material, e sim aquilo que está no seu interior, né? E ego, quem tem um ego muito elevado, né, o nariz empinado, como você citou, muitas das vezes acaba dando uma pessoa difícil, né, de lidar, de conversar, de ter uma relação, né? E claro, Tá? assim, que eu vejo que existem muitos níveis, né, de humildade, de orgulho. Então, fazendo uma análise, assim, cada um, né, fazendo uma análise da sua vida, do seu interior, com muito autoconhecimento, a gente vai aos poucos investigando e percebendo o tamanho do nosso ego, né? Claro que ego aí para psicologia é, é uma coisa boa, né? O ego, existe um equilíbrio. Quando não tem ego, a pessoa tem distúrbio psiquiátrico, enfim, sem entrar nesse mérito que não é a minha área. É importante controlar aquele negócio, né? De, primeiro, quem manda em quem? Equilíbrio entre o ego e o self. A ideia de o ego ser aquele mais racional e o self ser o nosso interior. Vamos pensar assim, a essência do nosso espírito. Aí, às vezes a gente no processo de autoconhecimento, às vezes a gente vai percebendo que, eu acho que eu não sou orgulhoso, porque eu aceito as leis divinas, eu acho que eu sou resignado e tal. Aí a gente começa a caminhar um pouco mais fundo, e eu lembro muito, né, de umas palavras do Haroldo que chamaram muito a minha atenção, que até a palestra, acho que a palestra ou o trecho tem o nome até Armadilhas do Ego, que às vezes a gente está no caminho do bem, está no caminho certo, e aí a gente começa a olhar para o outro e falar assim, eu já faço isso certo, o outro não faz, eu tô certa, você tá errado. Eu já acerto em determinado ponto, eu tenho opções melhores para minha vida, então eu me sinto melhor do que o outro. E aí é o ponto que a gente tem que ter muito cuidado também, porque isso é uma armadilha. Se a gente acha que é melhor do que o outro, por opções que a gente já fez, que são opções, tipo, conhecidamente melhores, cuidado, que pode ser uma armadilha do orgulho. E tem tudo a ver com o que você falou de Jesus, né? Muito cuidado com se achar bom. Já estou no caminho. Já... Cuidado. Claro que às vezes a gente se expressa, né, orientando outras pessoas, mas é um alerta, mantenhamos o nosso pensamento vigilante, por isso vigiai e orai, né? Porque nós estamos na caminhada. Se a gente fosse espírito puro, a gente não estava aqui, a não ser que Com fosse em certeza. missão como Jesus. Então,
O orgulho, muitas vezes, ele limita a nossa visão para muita coisa que a gente tem que aprender. Então, é mais fácil, claro, começar pelos aspectos exteriores, por coisas que o senso comum observa, né? Como orgulho ou egoísmo, tratamento com semelhantes, você achar que sabe tudo e ter receio de dizer não sei, de assumir quando não sabe, em ambientes profissionais, né? É uma coisa que geralmente gera muito atrito. E aí cada um de nós, no seu momento, vai refletindo, vai usando o autoconhecimento para ver que todos temos a melhorar nesse aspecto. Todos temos um pouco mais de caminhada aí nessa aquisição da humildade de espírito. É verdade. Bom, eu só queria complementar aqui, Lívia, que embora lá no Velho Testamento já se falava dessa questão dos pobres de espírito e Jesus não traz nada novo, porém Jesus, o que ele traz de novo, e a boa nova, né? Ele traz exatamente isso que você falou, o não julgai, e amar, né? Amar o sofrido, amar os resignados, os oprimidos, e aí por diante, né? E ainda ele traz aqui que ele vem instruir e consolar os deserdados da terra. Então, instruir novamente entra aqui na questão de que nós precisamos nos instruir, nós precisamos buscar o conhecimento. Seja o conhecimento do evangelho, conhecimento da doutrina, o conhecimento de nós mesmos, né? Porque se a gente não se conhece, eu sempre digo que a gente não se conhece pelas atitudes que a gente tem em situações inesperadas. Por exemplo, eu fui assaltada algumas vezes, né? Assaltada mão armado. E aí, cada vez que eu fui assaltada, eu tive uma reação diferente, né? Então, assim, e aí a gente vê, putz, eu não me conheço mesmo. Eu não sei qual é a minha reação diante de uma situação inesperada, né? Então, por mais que a gente busque se conhecer, a gente ainda tem coisa que a gente não se conhece. E por isso que a gente fala do não julgamento, né? Quantas vezes a gente faz um discurso bonito, como se a gente conseguisse colocar aquilo integralmente em prática nas coisas repentinas que aparecem. A gente fala assim, eu tenho todas as informações para tomar a atitude certa, para tomar a decisão certa. Mas, por enquanto, eu só estou treinando. A hora da verdade ainda não veio. E aí, quando vem a hora da verdade, aí é que a gente começa a observar. E não significa que se a gente acertou uma vez, a gente não vai errar na Vai segunda. acertar, exato. Por isso, Verdade. cuidado também com o julgamento, com esse nosso processo. Verdade, é bem isso mesmo, né? E aí, assim, o que eu aqui, a bem-aventuranças de Jesus, e isso eu acho que é extremamente importante para a gente entender, né? Que a bem-aventuranças de Jesus, ela transcende a questão material. Né? Então, assim, não tem nada a ver com a questão do ser rico como a gente entende a riqueza hoje, né? Mas está sim com relação aos pensamentos, aos sentimentos, como você colocou aí também, né? E você comenta... Não, pode terminar. Não, então, para que a gente desmistifique essa questão de que o rico não pode ganhar o reino do céu, ou que enfim, da forma com que a gente interpreta, a gente precisa mudar essa visão, esse pensamento que a gente tem. Então, o que eu ia complementar é bem isso, porque você falou o que Jesus traz, né, além do Velho Testamento, então reforçando essa ideia de humildade de espírito, e junto com todo o estudo de linguagem da época, né, que poderia ter sido feito, assim, pode ser feito por qualquer religioso, né, por qualquer estudioso do assunto, ainda temos o Espiritismo para nos dar toda a base disso que a gente está falando, que não tem a ver com a riqueza material, não tem a ver, isso não faria sentido com todas as informações que o Espiritismo nos traz. E aí o Espiritismo também dá
um conforto, porque no sentido geral, para as pessoas materialistas, aquele que não faz questão de se impor, que se mantém às vezes em posição humilde, até dando a entender que ele está errado, quando na verdade ele está certo, e ele não faz questão de criar confusão em situações que seria só imposição do ego, o Espiritismo vem e fala para ele assim: tá tudo bem, aquele que ali que está fazendo questão, que está brigando por isso, olha, vocês dois vão morrer, a caminhada continua. Essa imposição de orgulho, de a gente dizer que está certo, não vale nada para a vida material. Então continua sua caminhada espiritual sossegado, não se preocupa com isso, não se preocupa com as mesquinharias da terra. E aí o Espiritismo vem dar esse direcionamento para a gente também, né? Então, só para completar o que você está colocando, né? Que quando a gente pensa que os felizes são os bem-aventurados e que seriam aqueles que têm tudo de bom na vida, ele seria contraditório com aquilo que Jesus passou para a gente, né? Então, isso vem assim reforçar ainda mais essa questão do ego, né? Ou aqueles que parecem que estão com a verdade, né? Aqueles que parecem que sabem de tudo e tal. Cuidado, Exato. não precisamos nos espelhar nessas pessoas, não. Fiquemos tranquilos, seguindo aí a nossa caminhada. E eu queria só citar um outro ponto que tem aqui nesse capítulo muito legal, que é a missão do homem inteligente na Terra. Só para fazer um novo convite, né? Porque é assim, primeiro, não achamos que o Espiritismo está com a verdade porque o Espiritismo mesmo não traz essa informação. Não, nós estamos em busca dela. Nós estamos juntando pedacinhos, porque a verdade, nem os espíritos que nos orientam têm, são os espíritos muito mais acima. Então a gente está muito aquém disso. Então, eles já começam assim o item: não vos orgulheis do que sabeis, porque esse saber tem limites muito estreitos. Então a nossa visão é muito pequena. Porém, não deixemos de contribuir com o que a gente tem para dar. Não deixemos de usar os nossos talentos em favor do outro. Então, se a gente for pensar a missão do homem inteligente na Terra, então é só daqueles homens inteligentes, né, que estão lá falando em nome da ciência na televisão. Não. Todos nós somos inteligentes, carregamos a nossa vivência, carregamos, às vezes, informação de conteúdos acadêmicos, às vezes a gente carrega informação de vivência de vida. Então, sejamos humildes para compartilhar esse conhecimento. Se a outra pessoa não está interessada no que a gente está falando, não deixemos que isso fira internamente, porque, como dizem, né? Aquele que se deixa magoar é porque não é humilde o suficiente, porque senão a gente não se importaria com a visão que o outro tem de nós, manteríamos essa humildade profunda, essa bem-aventurança profunda e seguiríamos a nossa caminhada. Então, não deixemos de oferecer o que a gente tem só pelo que as outras pessoas vão pensar. Esse é um recado especialmente para mim, como eu comentei, tanto que eu demorei a mostrar a cara e a falar sobre evangelho. Então, só para a gente, essa definição quem são os bem-aventurados, né? A gente já até colocou, mas acho que vale reforçar que os bem-aventurados são aqueles que querem melhorar, modificar, né? Modificar o quê? O orgulho, a vaidade, ou conhecer a si mesmo, enfim. E para isso a gente tem que conhecer a nós mesmos, né? E que a gente são pessoas sensíveis e que permite a crença em Deus. Né? A gente permite que há alguma coisa fora na questão do planeta, na questão de um ser superior que está fora de mim. Né? Não deixar que o orgulho ocupe espaço dessa aceitação do divino. Exato. Aqui tem uma definição, assim, que quem busca a verdade soma até com o seu adversário. Eu achei isso fantástico. Nossa! Né? E não compete com ninguém. Né? Eu achei excelente isso, sabe? Olha, eu vou repetir. Profunda. Quem busca a verdade soma até com o seu adversário. Não compete com ninguém. Achei fantástico isso. Nossa, muito bom, porque se a gente mantém a humildade,
Não existe disputa, existe aprendizado. Quem Verdade. mantém a humildade respeita a opinião daquele que pensa diferente. Pois é isso que fez, né, com que Jesus seja um super espírito, né? Você já pensou se a gente estivesse na condição desse cara, dessa pessoa, desse irmão maior? Gente, a vida Vamos teria estar. outro sentido. Teria outro sentido, né? E aí eu só queria colocar aqui que Emmanuel faz uma definição de humildade que eu achei muito interessante. Ele diz assim: humildade é o reconhecimento da nossa pequenez diante do universo, diante de tantos conhecimentos que a gente tem. Eu achei fantástico também essa questão aqui da definição que ele traz, né? Como humildade mesmo, né? É uma Porque frase que assim, a gente pode até repetir para nós mesmos, né? E isso não é se exato, rebaixar, isso não é ir contra a nossa autoestima, nada disso, nada disso. É a gente se reconhecer pequeno diante da grandeza de Deus. Mas mesmo exato, assim, nós somos um filho muito importante para Ele e amados. Todos nós somos amados. exato, e importantes, né? Nós somos importantes, nós fazemos parte desse universo. Então, para que esse universo ele caminhe de uma forma harmoniosa, nós temos que fazer o nosso papel, né? E tudo bem se a gente não fizer o nosso papel. Tudo bem se a gente, como você colocou um tempo Livre-arbítrio, né? atrás, a espiritualidade não vai ficar lá se lamentando porque a gente não fez. A lamentação será nossa, A né? gente Eles vai não vão sentir ficar. assim, perdi a oportunidade. Exato. Mesmo que neste momento a gente não entenda isto, né? Não é? Com certeza. E, e aí, aqui tem uma outra coisa que eu achei interessante, que eu gostaria de colocar, que é assim, ó. As pessoas que são cheios de si mesmo, ou cheias de ego, no geral são pessoas violentas. Eu achei isso muito interessante, pois ela não consegue ser um Deus. Então, como eu não consigo ser Deus, como eu não consigo me colocar na condição de Deus, por isso eu me transformo numa pessoa violenta, Se né? revolta, né? E quer se impor à força, já que não consegue se impor pela humildade verdadeira. Exato. E aí a gente é cheio de si mesmo. E aí eu fiquei me procurando, né? Pensando na minha experiência e na minha vivência, se em algum momento, né, eu não fui assim, ou eu ainda não sou assim. Né? Esse é o Então, eu verdadeiro achei isso. ponto. A cada frase dessas, que a gente não ache só a frase bonita pelo que o outro falou, que a gente utilize para refletir sobre as nossas atitudes, sobre a Sim, nossa vivência. exatamente, né? Porque assim, e aí eu voltar aqui a importância de a gente estudar o Evangelho, né? Porque eu já li esse capítulo, eu já estudei ele, eu já falei sobre ele, mas eu não tinha achado nada disso. Você entende? Então, assim, com certeza, se daqui um mês eu voltar nesse capítulo e estudar novamente, pesquisar novamente, eu vou achar outras coisas. Vai ter coisa nova, Entende? com certeza. Porque você vai ser uma pessoa nova, eu vou ser uma pessoa nova. Verdade. Teremos outra visão. E aí, por isso que a gente tem que buscar instruir a nós mesmos, né? Buscar esse conhecimento. E isso aqui remete para dentro de nós mesmos o que vai fazer com que a gente se conheça. Não é? É isso aí. É. E o tempo? Acho que deu aí. Conseguimos falar bastante sobre um capítulo razoavelmente pequeno, né? Porque tudo tem muito assunto a depender das vertentes que a gente abre. Mas estou É contente aí com a verdade. nossa, com os destaques que a gente trouxe, né? Espero que o pessoal goste também aí das reflexões. Se surgirem dúvidas, compartilhem com a gente aí. Coloque aí que a gente vai tentar trabalhar de acordo com as dúvidas, né? Porque, assim, para que a gente tenha
esse olhar, a gente vai ter que buscar essa leitura com um olhar diferente, né? Então, por isso que a gente chama a atenção no sentido de estudar. Porque ler, eu posso ler e passo os olhos e eu repito as palavras lá, mas quando a gente põe para... Não, mas o que significa isto? Aí tem grandes profundidades. É o famoso Tá? não deixar entrar por um ouvido e sair pelo outro, deixar desviar para o coração. Verdade, tá? Eu acho que é esse o recado de hoje, né? É isso aí. Deixar meu abraço aí para o pessoal e fiquem em paz. Também, gente, que vocês tenham um dia cheios de grandes virtudes e de grandes humildades. Que E assim até a seja. próxima. Até a próxima, gente.